Gostava tanto de você, 10 horas 34 minutos. Revista Justiça. Debate. No debate de hoje, voltamos a falar sobre a guerra da Rússia que continua contra a Ucrânia. E os nossos convidados vão analisar vários assuntos desta guerra. Estão conosco o professor de Direito Internacional da Unicamp e também da PUC de Campinas, Luiz Renato Vedovato. Professor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Quero também aproveitar e saudar os ouvintes e dizer que é uma honra estar aqui no seu programa mais uma vez. Muito obrigado. Agradeço também a participação do Procurador do Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito Internacional pela USP, professor na Universidade Paulista, José Luiz Souza de Moraes. Doutor José Luiz, seja bem-vindo também. Bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia, professor Luiz, nossos ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês. Professor Vedovato, vamos começar pela história desse conflito, para que o nosso ouvinte possa se situar melhor. Qual é a origem desse conflito, então? Sérgio, olha, a origem desse conflito, segundo a Rússia, seria um avanço da OTAN e também seria por conta de uma tentativa de retirar dos centros de poder na Ucrânia pessoas ligadas a movimentos neonazistas. Mas esse é o argumento da Rússia. O que de fato acontece é que em 2014 houve a retirada do poder de um presidente pró-Rússia. E como a gente tem visto historicamente, há uma tentativa do governo russo de colocar em países que antes eram ex-repúblicas soviéticas governos iliberais, governos, portanto, que não estão acostumados com a democracia, e governos que possam ser controlados pelo Kremlin. Mas, se a gente fosse pegar a análise mais recente do embate, o deslocamento de tropas para a fronteira da Ucrânia com a Rússia e da Ucrânia com Belarus teve o objetivo de mostrar ao mundo que a Rússia não estava contente com a condução da política por parte da Ucrânia. Uma política que fazia a Ucrânia se aproximar da OTAN e da União Europeia. Essa insatisfação da Rússia foi demonstrada não só agora, mas também em 2014 com a tomada da Crimeia. A gente pode dizer que, apesar de historicamente haver uma ligação entre Rússia e Ucrânia, por conta de serem povos próximos, nos últimos anos a Ucrânia se firmou como um país independente e nada justificaria o ataque da Rússia à Ucrânia que se deu no dia 24 de fevereiro e continua até agora. Professor José Luiz, vamos ainda falar sobre este conflito, já que nesse meio do caminho temos ali Chernobyl. E o que o senhor pode falar sobre a origem desse conflito, então? O professor Vedovato falou muito bem, né? A relação entre dois países é uma relação milenar, de fato milenar, né? De confusão territorial. Só para a gente ter ideia, Kiev já foi a capital do Império Russo, né? Nós estamos falando de séculos atrás. A própria Crimeia, que o professor disse que foi onde houve uma invasão russa e a retomada dessa região pela Rússia em 2014 também foi retomada por uma confusão, entre aspas, administrativa na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só para os nossos ouvintes entenderem, né? A Crimeia fazia parte da Rússia, mas durante o governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a administração dessa região passou para a Ucrânia, o que era, à época, absolutamente lógico pela sua proximidade regional e lógico porque se tratava de uma unidade, né? A URSS era uma unidade da qual fazia parte a Rússia e a Ucrânia. É como se nós passássemos uma região, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro para o estado do Espírito Santo. Para a União, isso é praticamente irrelevante, mas quando esses
países se tornam independentes, esses conflitos permanecem, né? Então, é uma história muito unida desses dois países, né? E a Ucrânia sempre teve um papel muito importante de ser um importantíssimo, uma interface muito importante da Rússia com a Europa do Leste, né? Quer dizer, então a gente percebe hoje, inclusive em razão das fronteiras, né, que a Ucrânia é um país muito grande e que ela faz essa interface, ela se interpõe, né, entre a Rússia e a Polônia, por exemplo, que é um outro país muito importante e que faz fronteira com diversos países, como a Turquia e outros países que geopoliticamente são muito relevantes para a própria segurança russa, né? Professor Vedovato, 40 dias de guerra já passamos, e como o senhor está avaliando a evolução desse conflito e até as consequências dele? Bom, Sérgio, obrigado, e queria também agradecer a fala do professor José Luiz. Eu achei excelente as colocações, e esses 40 dias de guerra, Sérgio, nos indicam que nós temos um conflito que não foi bem pensado por quem iniciou esses ataques, né? O governo russo imaginava que o que ele fez na Geórgia, o que ele fez na própria Crimeia, poderia se repetir agora na Rússia, na Ucrânia. Tanto que a primeira leva de soldados que foram para a Ucrânia foram os conscritos, aqueles que estavam prestando serviço militar obrigatório. E havia uma sensação, e até mesmo informações do serviço secreto russo, de que haveria uma rendição e parte da população ucraniana receberia a Rússia de braços abertos. Porque, afinal de contas, a Rússia, desde que Putin sobe ao poder, tenta se mostrar ao mundo como uma grande potência. Ela é uma grande potência militar, mas, de certo, fica muito longe no campo econômico. E a tentativa de ucranianos era de se fazer, ou de se construir na Ucrânia, um país mais próximo dos pensamentos ocidentais, no que toca essencialmente a sua relação com a União Europeia. E essa reação do governo ucraniano e da população ucraniana contra a invasão foi uma surpresa para Putin, o que nos coloca num cenário não da guerra da Crimeia, não da guerra da Geórgia, mas uma guerra muito mais sangrenta, que foi a guerra da Chechênia. E a tática utilizada, especialmente em Grozny, né, de destruir a cidade como um todo, ou Alepo, porque a Rússia tem participação na guerra da Síria agora, que também foi destruída, está sendo aplicada especialmente em Mariupol e algumas cidades do sul, daquele sul mais próximo, daquele sudeste, né, daquela região mais próxima de Donbass. Então a gente verifica, sim, uma ação violenta, uma ação de destruição que vai colocando 90% das estruturas para baixo. O que transforma a guerra num cenário muito mais complicado para se resolver. Professor José Luiz Souza de Moraes, ainda sobre esta consequência, as consequências que estamos acompanhando, o que o senhor pode acrescentar? É perfeita a visão do professor Vedovato, né? Mas nós também não podemos nos esquecer que o poderio da União Soviética, não, né? Da Rússia militar é infinitamente maior do que esse que já foi demonstrado até agora. E é por isso que ocorre esse recrudescimento, né? E esse aumento da violência por parte da Rússia que nós estamos sentindo agora. É perfeita a visão do professor Vedovato a esse respeito. O que traz mais preocupação, né? Porque ao mesmo tempo, né, houve aí, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos usá-la porque ela é perfeita nisso, um empoderamento muito grande, né, do presidente ucraniano, do povo ucraniano, que recebeu aí um apoio, que recebe um apoio político, monetário,
militar internacional, que já vinha recebendo, né, e esse era um dos motivos pelo qual esse conflito ocorreu também, né, só para que a gente tenha ideia, mais de 700 milhões de dólares em armamentos foram vendidos pelos Estados Unidos para a Ucrânia nos últimos anos. Quer dizer, a Ucrânia se encontra aí muito bem assessorada, né, de uma forma indireta, mediata, né, pelo Ocidente, pela OTAN, pelos países membros da OTAN, o que leva essa guerra a uma violência maior e a uma permanência maior em estado de guerra, né? Não podemos deixar de dizer que isso já ocorreu antes da história diversas vezes, né? Principalmente na Guerra Fria. Durante os anos da Guerra Fria, o Ocidente e o Oriente se utilizavam aí de países, né, de interpostos países para guerrear, quer dizer, apresentando treinamento, armas, armamento, dinheiro, como nós estamos sentindo hoje, né? O que é muito triste, principalmente para a população desses lugares, que a gente vê uma destruição e uma mortalidade cada vez maior e a gente não sabe para onde isso vai caminhar. Porque, como eu sempre digo, um conflito desse abre uma caixa de Pandora que pode ter consequências aí inimagináveis, né? Vamos falar agora sobre a economia, professor Vedovato, já que foi anunciado um boicote com várias medidas contra a Rússia, mas ela ainda continua vendendo gás, já afirmou que só quer receber na moeda local, que é o rublo. Também temos a questão do petróleo, dos fertilizantes. A economia russa, ela está sendo atingida tão de fato com esse boicote? Sérgio, sua pergunta é excelente. E como bem retratou o professor José Luiz, esse conflito é de grandes proporções. E um dos elementos importantes desse debate é como que foi feita a reação dos países europeus e dos Estados Unidos. Essa reação com base em sanções, ela aparentemente pode não ser tão efetiva, porque a Rússia acaba ainda atacando a Ucrânia. E quando a gente olha especificamente o petróleo e gás, como você bem destacou, esses bens não sofreram sanções. Então, é como se a Rússia estivesse recebendo dinheiro do Ocidente para comprar, fazer a guerra na Ucrânia. Então, duas coisas eu vejo daí. Primeiro, essas sanções foram e são a saída mais interessante que o Ocidente montou para aplicar uma penalidade à Rússia. E dois, elas certamente vão ter que ser por longo tempo e mais, né? Vão ter que prever uma transição das relações econômicas com países iliberais. Então a gente deveria pensar no Ocidente em como fazer as nossas economias não dependerem desses países que não têm um apreço, como alguns outros da Europa e das Américas têm pela democracia. E respondendo diretamente a sua questão, as sanções estão chegando à economia russa, elas vão demorar ainda para chegar à população, mas isso não significa que a população vai se colocar contra o governo russo, até porque muitos que se levantam hoje para falar das sanções na Rússia dizem que a Rússia já sobreviveu a situações adversas no passado e vai sobreviver a mais essas. Mas, de toda sorte, o impacto hoje na economia, para que tenha efeitos, ele precisa acontecer e precisa continuar para o futuro. Em outras palavras, Alemanha, França, Europa, Estados Unidos precisam rever para o futuro as suas relações econômicas com a Rússia, as suas relações econômicas eventualmente com outros países que têm na resposta armada a resposta mais comum. Então, se a Copa de 2018 não tivesse sido na Rússia, talvez a gente tivesse um outro caminho hoje. Então, o convite dessas sanções é um convite para repensar as relações internacionais a partir de agora.
Professor José Luiz Souza de Moraes, temos aí as sanções, o boicote anunciado. Tivemos grandes empresas saindo da Rússia, até os russos correram para o McDonald's porque ia fechar e teve gente que ficou acumulando lanches em casa para vender caríssimo isso. E a população russa que acaba sendo a prejudicada. Mas o boicote, de fato, está sendo efetivo, na opinião do senhor? O boicote, como eu costumo dizer, assim, o boicote e as sanções econômicas são o direito internacional público funcionando na sua excelência, né? Nós temos diversos instrumentos no direito internacional público, como sanções, como a solução de conflitos de forma diplomática, passando para sanções, passando por sanções econômicas mais graves, embargos e também para os conflitos armados que são, no meu ponto de vista, a falência do direito internacional, né? Desbordando para um outro lado, que é o que nós acabamos de ver, que é um conflito armado. Mas sempre esses instrumentos estão disponíveis no direito internacional público. E eles têm, sim, efetividade, né? Obviamente, a gente vê uma elite russa sendo atingida em seus bens, em suas contas, né? Em seus negócios, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e isso certamente traz uma pressão interna. Mas essa pressão interna, ela já era do conhecimento de Putin. Putin é um grande estrategista, Putin é um político que está há muitos anos no poder e pretende ficar muitos anos mais, é um ex-agente da KGB, então isso já estava em conta como as consequências dos seus atos que foram planejados. A gente não pode ser pré-mirim de achar que o Putin agiu de forma assoberbada e sem pensar nessas consequências, né? Isso tudo, inclusive as reservas russas, também foram planejadas para as consequências que ele está enfrentando. Então, do ponto de vista do Putin, foi feita uma equação daquele valerá a pena, literalmente, valerá a pena, e isso está sendo computado. E essa pena não atinge só a Rússia. O próprio professor disse, a fonte energética da Europa está extremamente dependente da Rússia. Hoje saíram em alguns jornais aí empresas de mais de 400 anos que estão aí perigando de encerrar suas atividades após 4 séculos por conta da dependência dela de gás que vem da Rússia para a produção de vidro, por exemplo, né? Os nossos aqui tem impacto no nosso país gravíssimo, né? A questão da cevada, a questão do trigo, a questão dos fertilizantes russos, quer dizer, todo mundo, nós vivemos num ecossistema, num sistema econômico interdependente por conta da globalização, que é impossível a gente isolar 100% de um país do tamanho da Rússia, o maior país do mundo, de uma forma que não haja nenhum déficit, né, para nenhum dos países. Não, todo mundo está sendo atingido de forma brutal. O único que está se engrandecendo de forma muito sensível é a China, né? Nós percebemos grande investimento, inclusive em reservas em moeda chinesa, por diversos países. Isso sim pode alterar o cenário da economia mundial de uma forma que a gente simplesmente não pensaria há 50 dias atrás. Muito bem. Professor Vedovato, vamos falar agora, infelizmente, sobre a morte de civis encontrados em Bucha e também sobre a questão que envolve as mulheres que estão aí com denúncias de estupro. Afinal, de quem é a responsabilidade disso? É um crime militar? É um crime de guerra? Como isso pode ser tratado? Sérgio, muito obrigado pela pergunta. E esse é um ponto a ser destacado mesmo, porque a invasão feita pela Rússia foi declarada pela Corte Internacional de Justiça como ilícita. Então, os atos que acontecem lá dentro, a gente pode imputar como responsabilidade da Rússia. Pontualmente,
se houve um crime militar, um crime de guerra cometido dentro dessa guerra, eu imagino que a presunção é de quem invadiu. Então a gente começa a investigação partindo do pressuposto de que esses crimes que foram identificados ontem em Bucha são crimes de guerra cometidos pelas forças russas. Se a gente acrescentar a esse fato as fotos de satélite que foram tirados mostrando que desde o dia 11 de março havia esses corpos nos lugares em que eles foram encontrados, a gente vê claramente crime cometido pela Rússia. Os estupros que foram também relatados, eles também se enquadram no Estatuto de Roma, lá no artigo 8º, numeral 1 do Estatuto de Roma. Além disso tudo, né, se a gente vê ataques a civis, estupros, e a gente vê especificamente aquele caso que foi filmado de uma família que estava atravessando uma ponte em Irpin e veio um morteiro e matou esses indivíduos. A partir do momento que a Corte Internacional de Justiça, que julga o Estado, reconhece que a ação russa não tem justificativa dentro do direito, não há como a Rússia dizer eu invadi porque a OTAN tinha um acordo e não cumpriu. Não. O ato que a Rússia fez é um ato ilícito internacional e deve ser punido. Os seus representantes, como o seu presidente, os seus generais, os seus soldados em campo, são, sim, responsáveis, como foram aqueles sérvios que foram condenados pelo Tribunal Penal Internacional para os crimes cometidos na ex-Yugoslávia. Se a gente tomar como precedente o que foi julgado na década de 90 pelo Tribunal Penal Internacional para os crimes cometidos na ex-Yugoslávia, a gente imagina que a condenação da Rússia e dos seus soldados, dos seus militares e do seu presidente no Tribunal Penal Internacional vai acontecer. A gente não sabe se vai haver força para que eles sejam punidos. A grande questão aí é se a gente vai escolher continuar as relações internacionais com base na economia e ficar dependente de países liberais ou focar o nosso caminho no direito e aí pensar em como solucionar as questões internacionais com base no direito internacional, com base nos direitos humanos. Essa é uma grande encruzilhada que se encontra hoje a humanidade. A gente espera que o caminho seja pelo direito. Professor José Luiz Souza de Moraes, então, sobre a responsabilidade, de quem será essa responsabilidade pelos crimes praticados dentro desse cenário internacional, nesse cenário de guerra, com tantos civis encontrados mortos, amarrados, com os sinais de execução e mulheres estupradas? Perfeito também, novamente, professor Vedovato, né? São duas as responsabilidades. Uma responsabilidade é a do Estado russo, né? O Estado russo será responsabilizado pelo direito internacional. Então, o Estado soberano será responsabilizado pelos sistemas internacionais, pelos crimes que ele cometeu, pelos atentados aos direitos humanos que ele praticou, tá? Outra responsabilização, e daí que é a beleza desse Estatuto de Roma que o professor havia dito, foi a criação de um órgão internacional, de um tribunal internacional, dessa vez, ao contrário daquele que ele se referiu ao da ex-Yugoslávia, que foi um tribunal ad hoc, quer dizer, foi um tribunal criado para julgar aqueles crimes daquele conflito. O TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal permanente, ele é um tribunal que ele existe hoje para julgar pessoas que cometem crimes contra a humanidade, crimes de guerra, né, crimes de agressão. Então, as pessoas, e não mais somente o Estado russo, serão punidos. E a gente percebe, crimes como o estupro, por exemplo, já foram apenados pelo Tribunal Penal Internacional, inclusive com a participação da nossa juíza, né, da professora Steiner, que foi juíza do TPI, grande internacionalista também, e houve punição, infelizmente até agora, só de países do continente africano, mas é um precedente desse Tribunal Penal Internacional importantíssimo e que assim nos mostra pelo menos uma luz no final do túnel de que haverá essas punições num futuro. Lembrando, inclusive, que esses crimes são inafiançáveis, esses crimes inafiançáveis são imprescritíveis.
quer dizer que eles não sofrem a ação do tempo. Então, por exemplo, Sérgio, nós já falamos, inclusive, aqui na Rádio Justiça, de pessoas, né, de nazistas, de criminosos nazistas, acima dos 80 anos, acima dos 90 anos, hoje sendo julgados na Alemanha, por exemplo, certo? Há mais de 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer que essas pessoas, ao menos, né, ficarão com uma espada sobre as suas cabeças, sabendo que os seus crimes são imprescritíveis e que mais cedo ou mais tarde esses crimes poderão ser punidos. É Sim. sempre uma questão, como o professor disse, né, a questão da efetividade, a questão será que essa pena vai ser punida, vai ser cumprida contra uma pessoa tão poderosa como Putin, né? Hoje isso parece ser impossível, mas a história já mostrou que isso pode acontecer, como, por exemplo, a punição que se deu em termos muito diferentes, mas, por exemplo, contra Saddam Hussein, né? O mundo dá voltas e a gente lembra, todos nós nos lembramos, da forma ignóbil em que o Saddam Hussein foi encontrado num buraco como um animal e que foi levado a julgamento. Uma pessoa que, num passado próximo, era extremamente poderosa, né? Um ditador sanguinário, mas que encontrou, de uma forma equivocada, mas encontrou uma punição aí de um sistema de justiça mesmo que precário. Professor, nós temos no direito internacional hoje um sistema muito eficiente e que pode mostrar a justiça mais cedo ou mais tarde. vamos aguardar, infelizmente o nosso tempo já está esgotado e rapidamente, professor Vedovato, em 30 segundos, se o senhor puder, como uma economia como a russa pode sobreviver com os gastos de uma guerra que não sai barato, né, professor? Sérgio, você tem toda a razão. E aí ela vai precisar de outros aliados. E aí ela tem dois aliados muito poderosos, né? Um deles, o professor José Luiz citou, que é a China, e o outro é a Arábia Saudita, que indica que pode sim fazer a diferença no futuro para apoio à Rússia. Então ela vai precisar desses apoios internacionais. O que cabe aos demais países é discutir se vale a pena continuar se relacionando com países que massacram civis, como os uigures, se vale a pena continuar uma relação com países que matam jornalistas, como é o caso da Arábia Saudita. Então, isso tudo pode enfraquecer um governo que se sustenta em aliados também liberais. Então, a nossa encruzilhada é uma encruzilhada muito clara entre direito e economia. Sim. Se a gente for pelo caminho do direito, talvez dê para salvar a economia também. Quero agradecer aos nossos convidados. Começo agradecendo ao Procurador de Estado de São Paulo, doutor e mestre em Direito Internacional pela USP e professor da Universidade Paulista, José Luiz Souza de Moraes. Professor, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Professor Vedovato, um grande prazer estar com o senhor e com os nossos ouvintes. Agradeço então ao professor de Direito Internacional da Unicamp e da PUC de Campinas, Luiz Renato Vedovato. Professor, muito obrigado e até a próxima. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. Professor José Luiz, uma felicidade estar ao seu lado. Muito obrigado a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. Até mais. Muito obrigado. 11h02, vem aí a edição da hora e logo depois você confere o Regra do Jogo. Até já!